Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos resolver mais uma questão da nossa OBMAP, da nossa Olimpíada Brasileira de Matemática. A questão que vai entrar em discussão hoje é a questão número 3 do nível 2 da prova de 2018. Aqui a gente vai ver bem interessante a ideia da gente associar situações. Então, quando a gente pega e associa pesos, por exemplo, que a gente vai ter aqui, onde a gente pode trocar uma coisa pela outra. Então, se a gente tem a relação entre situações diferentes, a gente consegue equilibrar, a gente consegue substituir, a gente consegue trocar, até a gente chegar naquilo que é interesse, naquilo que a gente quer propor de acordo com as informações. Então vamos ler com bastante atenção, vamos montar, vamos sistematizar aquilo que pode ser feito para a gente conseguir resolver essa questão aí. Então vamos lá. É bem interessante, como eu disse, essa questão aqui, porque trata a ideia da associação de situações aqui. Então, olha o que ele coloca. Uma melancia média e duas melancias grandes custam o mesmo que 8 melancias pequenas. Então, percebam que ele gerou uma situação. Se eu for marcar essa situação, eu vou chamar a melancia grande de G, vou chamar a melancia média de M e vou chamar a melancia pequena de P. Então, a informação que ele dá é que uma melancia média, então eu posso falar que se eu pegar uma melancia média mais duas melancias grandes, ele falou que isso custa a mesma coisa que 8 melancias pequenas. Então percebam que esse primeiro parágrafo é essa informação que a gente consegue retirar daqui, certo? Vamos continuar lendo. Já uma melancia média e uma pequena custa o mesmo que uma grande. Então ele deu outra informação. Uma melancia média mais uma melancia pequena, isso custa a mesma coisa que uma melancia grande. Tá aí uma outra relação que a gente pode ter. Então, ele deu essa outra informação para a gente. Daí, continuando, quantas melancias pequenas podem ser compradas pelo mesmo preço de uma melancia grande? Ou seja, ele quer que a gente associe apenas o valor da melancia pequena com o valor da melancia grande. Então, na verdade, nós vamos ter que eliminar aqui a melancia média e associar as duas melancias que a gente tem. Como que a gente pode pensar nisso daqui? Existem várias possibilidades, tá? Várias formas de a gente fazer. Aqui vai muito de acordo com a série que a gente está. Então, dependendo da série que a gente tiver, a gente pode utilizar um determinado conceito matemático, a gente pode utilizar outro conceito numa outra série, mas aqui vamos tentar utilizar a lógica, vamos tentar utilizar essa relação que a gente tem entre os pesos para ver o que a gente pode fazer. Então, uma das possibilidades, se a gente fosse relacionar a melancia média com a melancia pequena, era substituir, por exemplo, na equação de cima. Então, se a gente pensar aqui, ó, vamos pensar nessa situação que ele deu. Uma melancia média mais uma melancia pequena é a mesma coisa que uma melancia grande. Então, pensa que a gente vai colocar isso daqui numa balança, certo? Vou colocar isso aqui numa balança, tá aqui a balança. A balança, quando ela está em equilíbrio, ou seja, se está dos dois lados iguais, a gente tem aquilo que a gente chama de igualdade. Então, pensa o seguinte, nessa situação aqui, se eu colocar aqui uma melancia média mais uma melancia pequena, uma de cada uma. Isso não dá um equilíbrio da mesma coisa que uma melancia grande? Lembrando que quando a gente fala uma melancia, eu não preciso pôr, só o M e o P já representa a melancia. Então, olha só, se eu colocar uma melancia média mais uma melancia pequena, isso equivale a uma melancia grande. Até aí concordam com a situação? Vamos pensar o seguinte, se eu quiser tirar essa melancia pequena daqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e falar assim, eu vou tirar essa melancia. Eu vou fazer, por exemplo, menos P. Se eu tirar essa melancia daqui, não vai eliminar isso daqui? Só que a hora que eu faço isso, a balança não entra em desequilíbrio. Então, o que eu vou ter que fazer também? Eu vou ter que vir aqui no outro prato da balança e também tirar uma melancia. Se eu tirar uma melancia pequena daqui, que nem eu fiz, e tirar uma melancia pequena daqui, o que sobrou para a gente? Nesse prato aqui sobrou uma melancia média e do outro lado sobrou uma melancia grande menos uma melancia pequena. Concordam com isso? Então percebam que essa é a primeira informação que a gente pode ter. Então eu sei que se eu pegar uma melancia média é igual a uma melancia grande menos uma melancia média. Tudo bem? Então essa é a situação que a gente tem. Agora, vamos continuar
a nossa relação. Eu vou até mudar de cor aqui para associar as cores. Vamos pegar a primeira relação que a gente tem. Olha só, se eu pegar a primeira relação e fizer a mesma coisa que a gente fez, colocar isso numa balança, tá aqui, ó. Estou colocando numa balança. Desse lado eu vou colocar uma média, só que agora eu tenho que colocar duas grandes. Isso equivale à mesma coisa aqui, 8 melancias pequenas. Concordam? Porque foi a relação que ele deu, ó, uma média e duas grandes igual a 8 pequenas. O que eu vou fazer aqui? Eu quero tirar e deixar só a média daqui. Se eu for deixar só a média, eu vou tirar duas melancias grandes daqui. Se eu tirei duas grandes daqui, desse lado eu também preciso tirar duas melancias grandes. Aqui vai eliminar, sobra quem aqui? Aqui sobra a melancia média. E do outro lado vai sobrar 8 melancias pequenas menos duas melancias grandes. Concordam com isso? Então, equilibrei o peso, tá lá. Então percebam que agora, ó, vou colocar o M aqui. Eu tenho que é 8P menos 2G. Então o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu associar a melancia média de duas maneiras diferentes. Conseguiu associar ela por meio da grande menos a pequena e conseguiu associar ela utilizando 8 pequenas e duas grandes. Vamos colocar isso na balança novamente. Então agora eu vou colocar isso daqui. Porque olha só, isso daqui não é o valor da melancia média? Isso não é o valor da melancia média? Ou seja, eu posso falar então que o G menos o P vai ser igual a 8P menos o 2G. Concordo? Agora, eu não quero descobrir o valor da melancia grande. O que eu posso fazer para descobrir o valor da melancia grande? Eu posso trocar de lugar. Eu posso trocar isso de lugar e quando eu troco isso de lugar, de acordo com aquilo que a gente já aprendeu, o prato continua equilibrado. Como que a gente faz isso? Por exemplo, desse lado aqui eu não estou tirando duas melancias grandes. Se eu jogar ele nesse prato, o que eu vou fazer? Eu vou somar duas melancias grandes. Nesse daqui eu estou tirando uma melancia pequena. Se eu vou colocar no outro prato, eu vou tirar daqui e vou somar aqui. Então o que eu posso falar? Que se eu pegar essa melancia grande mais duas melancia grandes que eu estou trazendo lá do outro prato, isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 8 pequena que eu já tenho, mais uma pequena daqui desse prato. Então aqui me sobraram 3 melancias grandes iguais a 9 melancias pequenas, certo? Então percebam que a gente fez a jogada de um prato para o outro, sempre que a gente tira de um prato e coloca no outro, a gente muda o sinal. Pensando nisso agora, olha só o que eu posso fazer. Se eu tenho 3 grandes para 9 melancias pequenas, qual é a associação que eu tenho? Se eu dividir isso daqui por 3 e dividir isso daqui por 3, não sobra uma melancia grande? Sobrou uma grande. Se eu dividir 9 melancias pequenas por 3, vai sobrar 3 melancias pequenas. Então percebam que o que eu estou fazendo? Eu estou eliminando o que é repetido. Se aqui eu tenho 3 grandes que são repetidas, eu elimino. Aqui eu tenho que eliminar grupos de 3. Ou seja, o que sobrou para a gente? Sobrou que uma melancia grande vale a mesma coisa que 3 melancias pequenas. Então, alternativa A. Aqui, pessoal, alguns, na hora de assistir esse vídeo, podem estar se perguntando: ah, mas eu tenho um jeito mais fácil de fazer, eu posso utilizar determinada coisa ali em cima, eu posso resolver um sisteminha, eu posso montar uma equação. Eu sei disso, mas como aqui a gente está trabalhando com vários níveis, né, com todos os níveis da OBMAP, nível 1 e nível 2 junto, no mesmo grupo, por isso que eu falei que eu vou criar um mecanismo da gente conseguir associar, da gente conseguir utilizar a lógica, como a gente utilizou nessa questão das balanças aí, para conseguir chegar na resposta, certo? Mas, se você tiver uma outra forma, e isso que a gente fez aqui, serve em outras situações. Então é bom a gente aprender essa ideia da igualdade, da balança, porque a gente pode também utilizar em outras questões. Certo, pessoal? Então é isso. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.